Como podemos saber se o tempo está próximo? O tempo do arrebatamento, a proximidade da tribulação, do período de tribulação. Nós costumamos dizer, né, os pré-tribulacionistas, que o relógio de Deus é Israel. E de fato, seria muita incredulidade negar essa verdade, não só bíblica e teológica, como a comprovação disso no fator histórico, né, quando nós vemos a nação de Israel voltando em 1947 e 48 à terra de Israel. Nós vemos que isso está na história, não tem como negar. Então o relógio de Deus, quando nós olhamos os inimigos, né, os arredores de Israel, e o Senhor Deus diz em Zacarias 12:2, e na sequência nós chegamos depois em Zacarias 14, quando tem um desdobramento da vinda de Cristo, a partir do verso 3, né, de Zacarias 14, até o verso 15, e do verso 16 ao verso 19 e 20, nós temos o milênio. Mas nós vemos quando o próprio Senhor Jesus diz aqui em Mateus capítulo 24, quando ele diz como nós perceberíamos isso, né, qual o tempo disso. E no versículo 32 ele fala da parábola da figueira. Então o Senhor Jesus disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então o foco é aqui. Que geração é essa? Será que é aquela geração que logo a seguir esperava, né, no ano 70 depois de Cristo, um juízo calamitoso que viria pela destruição, né, sob o comando de Tito, general romano? Então Jesus fala isso: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Agora nós temos que fazer uma distinção dessas gerações. A geração que Cristo estava falando é aquela que veria a destruição de Jerusalém, do templo? Ou Jesus está falando de uma outra geração? Porque nós vemos que aquela geração terminou ali, a destruição do templo de Jerusalém, a diáspora, né, que os judeus foram levados, né, dispersos, não só agora a Egito, a Babilônia ou a Síria, naquela mistura, né, questão dos samaritanos, mas seria por todas as terras. Eles foram levados por todas as terras. Quando Cristo se apresenta como Messias de Israel, né, de Mateus 23, os capítulos 22 e 23 de Mateus, né, principalmente o 23, motivou o 24. Então no versículo 24, o Senhor Jesus já começa dizendo aos discípulos, nos versículos 1 e 2, que a casa ficaria deserta, o templo, né? Mesma coisa no versículo 38 do capítulo 23. Aquela geração foi levada, aconteceu a diáspora, eles foram levados escravos, expulsos para todas as nações da terra, de acordo com Ezequiel 23, Ezequiel 36, 19, concordando ali com Lucas 19, 41, 44, quando Jesus vem e chora sobre a cidade de Jerusalém, diz então que eles seriam levados cativos. Aquela figueira naquele momento foi amaldiçoada. Jesus amaldiçoou, então Israel naquele momento é cortado, como está em Romanos capítulo 11, né? Pela incredulidade deles foram cortados no versículo 20. Essa geração foi levada então por todas as nações. Esta parábola aqui, quando Jesus diz aqui já, e não passará esta geração, ele já fala de um crescimento, de um florescimento. Ele não fala de uma diáspora, mas ele fala de um reagrupamento. Tanto que no capítulo 23, no verso 39, Jesus diz assim: e não me vereis mais até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor, que isso é uma saudação messiânica. Então quando Jesus fala que no versículo 38 eles seriam levados cativos, a casa ficaria deserta, destruída então Jerusalém, no versículo 39 ele usa o vocábulo até, ou seja, haverá um futuro, um reino futuro a Israel. E aquela geração não, aquela geração ela foi levada cativa, né? Jerusalém destruído, o templo destruído, tanto que nós vemos que no versículos 1 e 2 o templo destruído, a casa ficando deserta, como no versículo 38 do capítulo 23, no versículo 15 nós já vemos uma outra perspectiva, nós não vemos um templo destruído, quando Jesus lança já, né, uma prospecção
quando fala do anticristo, que vai se assentar no templo de Salomão. Ele diz, no versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, sentado no lugar santo, vai cortar o sacrifício diário, né, a oferta de manhã e à tarde, que era prescrição da lei, oferta, né, sacrifício de manhã e à tarde, nos mesmos períodos, né, que Cristo é oferecido às 9 da manhã e crucificado, e morto, né, e morre e expira, rende o seu espírito às 3 da tarde, eram esses horários que eram oferecidos o sacrifício diário na lei. O anticristo, Daniel 8,14, ele vai fazer cessar essa transgressão. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, o anticristo vai se assentar no templo. Então não fala de um templo destruído, mas de um templo profanado. Neste mesmo período, seria esta geração que estaria florescendo, a geração que retornou em 1947, 48. Ou seja, Jeremias 30, 19 diz que a figueira ia florescer, ou seja, concordando com Mateus 24, 32, a parábola da figueira, não seriam jamais apoucados, mas aumentados, como Ezequiel 37, 7, né? Ossos que se juntavam a ossos, se tornaram um exército numeroso. Em 1917 tinha 29 mil judeus vivendo na terra de Israel, e hoje são mais de 6 milhões em crescimento. Então Jesus fala desta parábola. Ele está falando do povo que voltou em 1947, 48. Agora, quando nós vemos, já entendendo isso, nós vemos que o tempo dos gentios já está no fim. Lucas 21, 24 fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios até, novamente o vocábulo, até que se complete o tempo deles. Romanos 11, 25 diz que o endurecimento veio em parte a Israel, porque ao Israel de Deus, de acordo com Gálatas 6, 16, de acordo com Romanos 11, 1 a 4, que foram os judeus que creram, né? E o Israel etnia, estes serão salvos, já foram reenxertados como nação e serão agora reenxertados para a salvação em Levítico 23, na festa da expiação, a conversão dos judeus por promessa unilateral feita a Abraão em Gênesis capítulo 15. Então, nós vemos que há um futuro, um reino futuro a Israel. E com isso nós entendemos em Romanos 11, 25 que o endurecimento veio em parte a Israel, até, novamente o vocábulo até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando o Senhor Deus estivesse para curar Israel no sentido de salvação da etnia, estaria próximo o fim do período da igreja, a era da dispensação, a dispensação da graça, a era da igreja. Tanto que nos versículos 26 a 29 de Romanos 11 diz assim, e assim, ou seja, após o arrebatamento da igreja, e assim, porque no período de tribulação Israel vai se converter, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, é o que Daniel viu, né, no sonho de Nabucodonosor, ele interpreta ali o sonho dado por Deus, nos versículos 33 perdão, a 45, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, destruiu todo o governo humano e encheu toda a terra. O Senhor Deus, com os selos, com as trombetas, com os ais, com as vozes, com o trovão, com as taças da ira de Deus, vai destruir todo o governo humano, não vai se achar vestígio, e essa pedra então enche toda a terra, que será o reino milenar de Cristo. De Sião virá o libertador, como está escrito, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Nunca a igreja foi chamada de Jacó, nunca, somente um título dado a Israel. Tanto que a formação da nação de Israel, de Romanos capítulo 9, verso 11, em Jacó. E aí no 27 diz assim, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui não está falando da igreja, meus irmãos. Os pecados, a igreja, a condenação do jardim do Éden, no dia em que dela comer, certamente morrerá. A maldição, o catara, a maldição de Deus no jardim do Éden, a condenação por meio da transgressão e da ofensa de Adão, de Romanos 5,18, de Romanos 5,12, de Romanos 5,18, de Romanos 3,23, não pesa contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então ainda há, por causa do cumprimento da 70ª, ou seja, das 70 semanas de Daniel, na 70ª, que será na tribulação, um dos objetivos das 70 semanas de Daniel
é expiar a iniquidade e da nação de Israel, porque é sobre o teu povo e sobre a sua cidade santa, sobre o povo de Daniel, que são os judeus, e sobre a cidade santa, que é Jerusalém, quando eu tirar os seus pecados. E no 28 diz assim: quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, vamos entender isso aqui de uma forma breve, que a gente já está terminando. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Paulo está falando de dois grupos aqui. Paulo se dirigindo aos cristãos romanos. Quanto ao evangelho, a igreja não é inimiga do evangelho. A igreja é salva por causa do evangelho. Todos serão salvos por causa do evangelho, mas Israel e igreja estão separados escatologicamente. A igreja foi introduzida à comunidade de Israel, como diz em Efésios capítulo 2, versos 14 e 18. Ela é coparticipante e coerdeira das alianças que foram predestinadas a Israel, como diz em Romanos capítulo 9, verso 1 a 5. Só que a igreja não pode se ensoberbecer. Então aqui, a igreja não é inimiga do evangelho. A igreja ela é igreja por causa do evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. E quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então agora já está falando de Israel. Por isso que fala que não eram os gêmeos nascidos para que tivessem feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Essa eleição que foi proferida a Abraão em Gênesis 15 e será cumprida então no período de tribulação. Nesse período de tribulação é especificamente para a nação de Israel, em que a igreja não passa pelos 7 anos de tribulação. A igreja não foi mencionada nas 69 primeiras semanas, a igreja não é mencionada na 70ª, porque é destinado especificamente à nação judaica. Por isso que nós sabemos que o tempo está próximo. Porque se essa geração não passa, e a última geração que nós encontramos na Bíblia é de 70 a 90 anos, este povo que retornou em 1947, 48, que provavelmente já estão com seus 80, 90 anos, está no final. Esta geração está no final. A igreja é arrebatada antes dessa geração ver todos esses acontecimentos e não passar essa geração sem que tudo isso que Jesus profetizou e determinou vai acontecer. Por isso que nós sabemos que o tempo está próximo. Deus abençoe em nome de Jesus.